Olá, amigos! 2025 enfim se inicia para a seleção brasileira e o técnico Dorival Júnior já divulgou a lista com os 23 atletas que representarão a pentacampeã mundial nos dois duelos que marcam o início dessa temporada para a maior seleção do planeta. O primeiro, no dia 20 de março, contra a equipe da Colômbia, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Aliás, é em Brasília que a seleção brasileira realizará todos os treinos desta primeira data FIFA do ano de 2025. A bola vai rolar no dia 20 de março, às 9 horas e 45 minutos. Então, para a galera de Brasília, já anote aí, seleção de volta a Brasília depois daquele duelo contra o Peru. Em outubro do ano passado vencemos, passamos o carro por cima do Peru e agora vamos buscar também um bom resultado contra a seleção colombiana. E o segundo jogo é o Superclássico das Américas contra a equipe da Argentina, os atuais campeões do mundo e da Copa América. Esse jogo que marca o retorno da seleção brasileira a Buenos Aires. A bola vai rolar no Monumental de Núñez às 9h30 da noite do dia 25 de março. São os dois compromissos, ou seja, 4 meses depois, a seleção brasileira volta aos gramados. E nessa lista do técnico Dorival Júnior, temos 3 atletas que não eram chamados desde 2023. Um deles é o Neymar Júnior. O Neymar que se lesionou gravemente, LCA um ano e meio atrás, né? 1 ano e 5 meses para ser exato, naquele dia 17 de outubro de 2023 contra o Uruguai, no Estádio Centenário. Passou um ano sem jogar, a seleção brasileira chegou a monitorar uma possível volta para a data FIFA de novembro, até para recapitular o que aconteceu, para o torcedor que está ligado aqui na Litoral News. O Neymar ele volta aos gramados pela equipe do Hilal contra o Al Ain. E aí depois teria um outro duelo logo no início do mês de novembro contra o Hilal. Se o Neymar jogasse esse jogo contra o Hilal e tivesse em condições, muito provavelmente o técnico Dorival Júnior o chamaria para os duelos que marcaram o término da temporada passada, incluindo um jogo contra a equipe do Uruguai. Mas o Neymar se machuca contra o Hilal e só volta a ter ritmo de jogo agora no Santos. É curioso que o Neymar, nesse curto tempo de Santos, já superou o tempo que ele esteve dentro do gramado lá na Arábia Saudita. É bom ver que o Neymar está feliz, está confiante e está muito disposto a ajudar a seleção brasileira. O Neymar já colocou como grande meta da carreira dele a Copa de 26. Ele já deixou claro também que será a última Copa do camisa 10 da seleção. Os jogadores querem contar com ele, o Dorival quer contar com o Neymar Júnior e o Neymar está convocado. Vamos acompanhar a lista do técnico Dorival? Daqui a pouco eu digo quais são esses 2 outros nomes que não são convocados desde 23. E temos uma novidade na lista da seleção brasileira. Wesley, do Flamengo, convocado pela primeira vez. Bota aí na tela a lista dos 23 convocados que foram extraídos daquela lista larga de 52 nomes divulgados pelo técnico Dorival Júnior. Olha aí a lista que o Dorival já traz para a seleção brasileira e já vai colocando nos comentários se você gostou ou não dessa convocação. Goleiros: Alisson, do Liverpool, Bento, do Al Nassr, Ederson, do Manchester City. Os defensores: Danilo, do Flamengo, Gabriel Magalhães, do Arsenal, Guilherme Arana, do Atlético Mineiro, Léo Ortiz, do Flamengo, Marquinhos, do PSG, Murilo, do Nottingham, Wanderson, do Mônaco e Wesley, do Flamengo. Meio-campistas: André, Wolverhampton, Bruno Guimarães, do Newcastle, Gerson, do Flamengo, Joelinton, do Newcastle, Matheus Cunha, Wolverhampton e Neymar, do Santos. Atacantes: Estevão, do Palmeiras, João Pedro, do Brighton, Rafinha, do Barcelona, Rodrigo, do Real Madrid, Savinho,
do Manchester City, e Vinícius Júnior, do Real Madrid. Bom, tá aí, portanto, essa é a lista dos 23 convocados do técnico Dorival Júnior. Algumas curiosidades, algumas informações que a gente vai trazer para você que nos acompanha, mas antes disso fiquei devendo a primeira informação, que são os dois outros nomes que retornam à seleção brasileira e não eram chamados desde 2023. Além do Neymar Júnior, o Joelinton, atleta do Newcastle, companheiro de clube do Bruno Guimarães, ele tem 3 convocações para pentacampeã mundial, as 3 em 2023. A primeira é sob o comando do técnico Ramon Menezes, quando ele é chamado para os jogos contra a Guiné, inclusive faz gol naquela vitória por 4-1 e atua na partida contra a equipe de Senegal. E as outras convocações sob o comando do técnico Fernando Diniz, quando o Joelinton é chamado para a data FIFA de setembro de 23, para jogar contra a Bolívia e contra a seleção peruana, e depois para a data FIFA de novembro. Fica de fora do mês de outubro e volta no mês de novembro, ficando no banco contra a equipe da Colômbia e depois atuando contra a equipe da Argentina. Esse duelo contra a equipe da Argentina, o Joelinton inclusive foi expulso do gramado no estádio do Maracanã. Outro jogador que volta numa função completamente diferente é o Matheus Cunha. A última vez que o Matheus Cunha foi chamado para a seleção brasileira também foi no ano de 2023. Todo 2024 do Matheus é um 2024 ausente das listas da pentacampeã mundial. Então, Neymar, Joelinton e Matheus Cunha, eles terão a primeira oportunidade de trabalhar com o técnico Dorival Júnior. O Matheus Cunha, ele fez parte do ciclo para a Copa do Mundo de 2022. Havia, inclusive, por parte do jogador, uma expectativa muito grande que ele disputasse o Mundial do Catar, mas não aconteceu. O Matheus Cunha, que já tem Olimpíada no currículo, e jogando como 9, né? As últimas aparições dele da seleção brasileira foram todas jogando como 9. Agora ele deu um passo atrás na equipe do Wolverhampton, companheiro do André, companheiro do João Gomes, lá no Wolverhampton da Premier League, e tá chamado como meio-campista para a seleção brasileira. Então a expectativa é que o Matheus Cunha brigue pela vaga com o Paquetá, que tá de fora, com o Andrés Pereira, que tá de fora, com o Lucas Moura, que foi chamado no ano passado e agora tá de volta, com o próprio Neymar Júnior para fazer uma composição ali pela faixa central do gramado. Até para trazer para o torcedor, o último jogo do Joelinton com a camisa da seleção foi exatamente o último jogo do Neymar. No dia 17 de outubro, quando a seleção... O último jogo do Matheus Cunha, perdão. Foi exatamente o mesmo jogo que o Neymar se lesionou, lá no dia 17 de outubro, contra a equipe do Uruguai. Então a gente tem dessa lista de 23 atletas 3 nomes que voltam desde o ano de 2023, 1 ano e meio, 1 ano e 4 meses, variando de cada atleta sem serem convocados. Um estreante, que é o Wesley do Flamengo, convocado pela primeira vez, uma jovem promessa do Ninho do Urubu, tá jogando muita bola e tá convocado para a pentacampeã mundial. Esse é inclusive um detalhe, porque o técnico Dorival Júnior chama o Wesley e chama o Wanderson. Wanderson que tomou a titularidade do Danilo pelo lado direito do gramado na data FIFA de novembro do ano passado. Mas o Dorival só convoca um lateral canhoto. É curioso que o Abner, que foi o titular pelo lado esquerdo nos últimos jogos de 2024, está fora da lista. E o Dorival chama apenas um lateral canhoto para poder convocar 5 zagueiros. Entre eles, o Danilo, capitão da seleção brasileira, atleta do Flamengo. Os outros, Marquinhos do Paris Saint-Germain, Gabriel Magalhães do Arsenal, também a presença do Léo Ortiz, da equipe do Flamengo, e o Murilo, do Nottingham Forest. Isso pode indicar uma possibilidade do Dorival atuar com linha de 3, com o Danilo fazendo essa saída de bola pelo lado direito para liberar o Wesley ou o Wanderson como um ala pela zona destra do gramado, que permitiria que a seleção brasileira tivesse um volume ofensivo muito grande, sempre com 7 homens buscando o terço final do gramado e tentar equilibrar algo que, inclusive, foi algo que o Dorival Júnior tentou trazer para a seleção nos duelos de novembro de 24, quando você não fica tão óbvio de sempre cair para o lado esquerdo, deixar o Vinícius Júnior extremamente marcado. Se ele coloca 3 zagueiros, espeta 2 alas, ele pode fazer essa variação das beiradas do gramado para permitir as inversões da seleção brasileira e não deixar o Vinícius Júnior tão marcado pelo setor esquerdo do gramado, porque, querendo ou não, é um dos grandes desafios do técnico Dorival Júnior potencializar esse quarteto de frente com o Vinícius Júnior, com o Rodrigo, com o Rafinha
e com o próprio Neymar Júnior. Outra curiosidade dessa lista da seleção brasileira é que da última convocação, na data FIFA de novembro, eu acho esse número muito grande. O técnico Dorival Júnior tem tido uma dificuldade de dar sequência para os atletas com a camisa da pentacampeã mundial. 9 jogadores que haviam sido convocados para aqueles enfrentamentos contra a equipe do Uruguai em novembro do ano passado e também no enfrentamento contra a equipe da Venezuela estão de fora. Também que foi 1-1, os testes foram feitos e, pelo visto, algumas coisas o Dorival tomou de conclusão que não estavam dando certo. Só para o torcedor ter de parâmetro, do time titular contra o Uruguai, o Abner do Lyon não volta nessa data FIFA e o Igor Jesus do Botafogo também não volta. No banco de reservas, Luiz Henrique do Zenit, ex-Botafogo, está fora. Gabriel Martinelli do Arsenal está fora. Lucas Paquetá está fora da lista de convocados. Dodô está fora da lista de convocação. Everton, Alex Telles e Andreas Pereira. Sobre a questão do Paquetá, o Dorival foi perguntado sobre isso. Ele afirmou que é um problema que o Paquetá está tendo de ter sequência de jogo. Lesão após lesões. A gente sabe que o Paquetá está lá para ser julgado pela FA. Segundo o Dorival, o problema não é esse. O problema é uma questão física. O Paquetá não está na melhor condição física para uma data FIFA que promete exigir muito do físico dos atletas, jogos pegados contra a Colômbia e contra a Argentina, e por isso o Lucas Paquetá está de fora da lista da seleção brasileira. Outro jogador que fica de fora da lista também é o Endrick, da equipe do Real Madrid. Mais uma vez o Endrick está de fora. O Endrick surgiu muito bem na seleção, na primeira oportunidade que ele teve, marcando contra a Espanha, marcando contra a equipe da Inglaterra, foi à Copa América, esteve no início das eliminatórias, mas na última data FIFA do ano não foi convocado e agora também não está chamado para a seleção. É curioso que o Dorival convoca apenas um jogador que pode jogar ali na centroavance. Claro que o Rodrigo pode jogar, o Rafinha pode jogar, o Neymar pode jogar de falso 9, o Matheus Cunha pode jogar, mas uma das características mais perto da grande área de homem definidor de 9 é o jogador João Pedro, do Brighton, que volta à seleção brasileira após ser chamado na data FIFA do mês de setembro de 24. Eu lembro que o Pedro do Flamengo estava convocado em setembro, mas num treino no CT do Caju, o centro de treinamentos da equipe do Atlético Paranaense, o Pedro rompe o ligamento do joelho e aí tá lesionado, se recuperando até hoje. O Dorival chama o João Pedro de última hora e agora o João Pedro retorna à seleção brasileira. É um indicativo que pode ser uma seleção sim sem um 9, com quarteto ofensivo de Vini Júnior, Rafinha, Rodrigo e também o Neymar Júnior. Então vamos aguardar para ver como é que vai ser essa composição da seleção dentro do gramado. Tá aí a lista, os 23 convocados. Qual seria o seu time titular? Bom, seleção brasileira se apresenta dia 16 em Brasília, treina dia 17 e dia 18 no Bezerrão, estádio do Gama. Dia 19 treina no Mané Garrincha. Dia 20 joga contra a Colômbia. Dia 21 descansa. Pode ser que haja um treino no dia 21. A seleção ainda vai divulgar. Dia 22, 23 e 24 treina no Mané Garrincha. Dia 24 na parte da tarde viaja para Buenos Aires para fechar a data FIFA contra a Argentina. Essa programação. Depois a seleção brasileira só vai voltar a se reunir no mês de junho. Então é difícil, é desafiador, mas é o trabalho técnico do Dorival. Tentar encontrar um esquema de jogo com essas 4 novas peças que ele está trazendo para o trabalho dele, Matheus Cunha, Joelinton, Neymar e Wesley, e trazer uma adaptação para quem sabe ele começa a encontrar um esquema, uma sequência para a seleção brasileira, porque a gente tem visto muitas mudanças. Mais uma informação importante. O Dorival pediu para que todos os atletas da seleção brasileira que estão na lista larga fiquem atentos, porque temos muitos pendurados. Nas eliminatórias, o jogador ele perde a partida consecutiva caso ele acumule 2 cartões amarelos. Além dos jogadores que não estão convocados, e são vários que estão pendurados, né, porque o cartão amarelo da eliminatória não expira, a gente tem na seleção brasileira pendurados, convocados, o Rafinha, do Barcelona, o Rodrigo, o Neymar, Gabriel Magalhães, Danilo, Bruno Guimarães, André, Vinícius Júnior, Ederson e Matheus Cunha. São 10 jogadores convocados. Se tomarem cartão amarelo contra a equipe da Colômbia, não jogam contra a equipe da Argentina. Então esse é um cuidado que
que o técnico Dorival Júnior vai tentar dar para os atletas. É claro que numa hora da disputa, às vezes não dá para evitar, mas são 10 jogadores convocados que estão pendurados. E caso o Dorival Júnior tenha que tirar algum jogador, ele vai chamar um atleta da lista de 52 nomes. Para fechar, o Dorival deixou em aberto a possibilidade de iniciar com o Neymar no time titular. Disse que vai seguir avaliando as condições do atleta na equipe do Santos e, se possível, vai ficar monitorando para entender as condições para já utilizar o atleta durante os 90 minutos, mas a tendência é que sim, o Neymar Júnior seja titular da seleção. Eu sou o Marcelo Marinho, tô contigo na caminhada rumo ao Hexa. Você sabe que aqui todas as informações da seleção brasileira, por isso eu conto com teu like, conto com a sua inscrição. Vamos juntos na cola da pentacampeã mundial.